Bom dia pessoal, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de filosofia sobre filósofos e eu escolhi falar sobre o Diógenes e pode passar o slide. Óbvio que o vídeo não vai ser assim, né? Então meus caros, estava lá eu vendo um vídeo do nosso querido Hamlet ARL, um canal aí que, caso você não conheça, é sobre filosofia. Era um vídeo de tier list de filósofos e tava indo tudo bem até ele chegar no nome Diógenes. Daí eu parei e pensei, é verdade, né? Tem esse filósofo aí que era meio maluco, insano das ideias, e eu acho que seria interessante fazer um vídeo dele enquanto eu cozinho os outros vídeos que são realmente interessantes. E agora você, Pedrinho Games, deve estar se perguntando: o seu canal não é de jogos? Por que está falando de um filósofo? Eu te respondo, meu cara, o canal não é de jogos, o canal é meu. Também porque esse canal aqui possui muita sabedoria envolvida, então eu vou tentar dar uma explicada sobre quem era Diógenes, mas principalmente as histórias dele. Mas para isso a gente vai ter que ir lá pra Grécia e na época do nosso querido Cleiton Cabeça de Rolon. Ele já levou! Levou o quê? A bicicleta! Nossa! Quem a levou? O Chaves! Nossa! Então, meu nobre, antigamente Diógenes vivia lá na Turquia e o pau dele era... Caralho, que porra, no roteiro tá realmente escrito o pau vai se fuder. Como eu tava dizendo, o pai dele trabalhava meio que num banco daquela época, só que daí o velho achou que tava no universo do GTA ao invés do God of War e tentou usar o cheat de dinheiro infinito. Aí depois disso eles foram expulsos pra Atenas, o que eu não acho que é exatamente um castigo, né? Até porque ele saiu do país do implante capilar e foi pro universo do God of War. E agora vamos ver rapidinho umas histórias insanas dele. Eu não contei isso antes, mas quando Diógenes foi pra Atenas, ele começou a morar dentro de um barril. Isso porque ele era muito fã do seriado Chaves, que fazia bastante sucesso lá na Grécia naquela época. E vamos começar pela mais clássica, né? Acho que todo mundo já conhece, mas enfim. Lá naquela época, os caras não tinham muita coisa pra fazer, tá ligado? Era o dia inteiro só assistindo Chaves ou fazendo nada. Num desses belos dias, o nosso querido Diógenes estava tomando sol de boa lá no seu barril do Chaves. Até que apareceu nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. E lá naquela época o Alexandre era praticamente o ser humano mais fodão que existia. Hoje em dia ele não é mais, até porque ele provavelmente tá morto, mas o que importa é que o fodão ficou surpreso de ter encontrado o mais fodão ainda, Diógenes. E como ele admirava muito o Diógenes, ele queria dar alguma coisa pra ele. E o Diógenes disse que queria o cu, que era pro Alexandre sair da frente do sol, pois ele não queria que ele tirasse o que ele não poderia dar. Realmente incrível, o cara simplesmente falou pro cara mais fodão se fuder. Próxima história, foda-se. Meus nobres, eu já vou começar essa história aqui soltando uma opinião meio polêmica que ninguém liga, mas eu sinceramente acho Platão e Aristóteles uns filósofos bem merdas. Pra mim eles são só umas cópias nerfadas do próprio Sócrates. Eles podem até ter tido a importância lá, mas sinceramente foda-se. O que importa é que lá nessa época os caras não tinham muito o que fazer, então geral geralmente ficava filosofando no meio das cidades. Eu sei disso porque eu tava lá naquela época, mas enfim, no belo dia o Platão tava lá falando suas palhaçadas e uma delas era que o ser humano é um bípede sem penas. E caso você não saiba o que é um bípede, é esse bicho aí. Não sei se alguém já viu na vida real, mas enfim, só que o Platão teve o grande azar de naquele momento Diógenes estar passando por ali. Então um tempo depois o FDP chegou lá no meio da multidão que estava em volta do Platão, simplesmente tacou uma galinha sem as penas e disse: eis aqui o homem de Platão. Agora imagina isso naquela época, mané. Os caras nem sabiam o que era McNuggets. Vou atacar um filme. Porque tem certas coisas que é óbvia, Petri. O que, por exemplo? Por exemplo, quando o Felipe Neto defende uma política pública, você não vai ficar com O que tem a ver o Felipe Neto com a Barbie? Até agora só foi historinha engraçaralha, mas vamos ver a parte meio bizarra de Diógenes. Não sei se mencionei isso, mas ele era conhecido como Diógenes o Cão. E eu acho que ele levou esse apelido muito a sério. Todo mundo sabe que os cachorros fazem merda em qualquer lugar e em público. Então, como eu disse, o Diógenes levou muito a sério esse apelido, e num belo dia umas pessoas estavam ali zoando ele de cão, mas um dia normal, só que ele resolveu colocar sua filosofia em prática. E simplesmente
Eu acho que eu não preciso explicar o que ele fez depois disso, né? Por sinal, eu acho que já é um belo momento pra acabar esse vídeo. É isso aí, meus caros, e agora que eu terminei esse vídeo eu percebi que ele não teve sentido nenhum, mas nele eu só foquei na parte engraçaralha desse filósofo, e se por algum acaso alguém ficou realmente curioso pra saber qual era a principal filosofia de Diógenes, ele defendia que o ser humano não deveria procurar mais que o necessário, alimento, água e o mínimo abrigo do sol e do relento, pra viver bem. Eu só li essa frase do Google mesmo, então é isso aí, dá like, não fez sentido nenhum esse vídeo. Se fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se, entendeu? Mas tu acha que tu não tá preso por causa da China? Eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, bagunçou a hierarquia de poder global e agora existem mais players do que antes existiam e esses players não necessariamente me querem ver preso. Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia eles estão pensando, eu não quero que o monarca vá preso? Talvez. Você acha que o Putin Não o Putin, tá com isso cara. na mesa? Não, cara. Você acha Não, que tu entendeu. funciona assim? Eles têm muitos agentes, entendeu? Por exemplo, existe Dá like.